Salmo 76, versículo 1 e 3. Eu quero ler dois textos da Bíblia. Hoje, quando eu vi aquela mensagem, Deus me trouxe à mente esse texto e essa passagem, algo muito simples, muito direto. Salmo 76, versículo 1 e 3. Olha o que a Bíblia diz. Conhecido é Deus em Judá. Olha que revelação. A palavra Judá significa adoração. Então eu posso mencionar esse texto. Conhecido é Deus no meio da adoração, e grande o seu nome em Israel. Diga bem forte comigo: conhecido é o meu Deus na minha adoração. Ele está falando com você nessa noite. Ele se faz conhecido no meio de um ambiente de adoração. Versículo 3. Porque ali onde? Em Judá, num ambiente de adoração. A minha versão aqui, ela diz, porque ali ele quebrou as flechas do arco, ele quebrou o escudo, quebrou a espada e ele quebrou a batalha a meu favor. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, no meio da adoração, porque ali despedaçou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha a meu favor. E algumas versões vão dizer selá, ou seja, pare e pense sobre isso. É igual num culto pentecostal, e nós somos pentecostais, a gente gosta de barulho, de festa, de alegria. Tem aquele momento que o pastor lança a mensagem, ele para um pouco para dar tempo da gente poder adorar, glorificar a Deus. Eu cresci na Assembleia de Deus, eu sempre tive um problema, às vezes, com culto que demora muito por uma coisa, tem um programa. E eu lembro que uma vez um pastor antigo falou, olha, de vez em quando a gente deixa um espacinho entre uma programação e outra, é para o crente dar glória a Deus, para ele dar aleluia, ele expressar a alegria do seu coração. Conhecido é Deus em Judá, porque ali ele quebrou o arco, a flecha, o escudo e a guerra a nosso favor. Pai, fala conosco nessa noite. Aqui estamos diante da tua presença. Que tu venhas quebrar agora, Senhor, toda distração, seja ela por ordem espiritual, física, preocupação, que nós possamos estar nesse lugar, corpo, alma e espírito, debaixo da tua autoridade, para receber a tua palavra. Só tu sabes o que cada um precisa nessa noite, por isso, vem com teu Espírito Santo e fala conosco, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu não sei se você já foi em algum lugar fantástico que marcou a sua vida, todos nós vamos, e você já tentou compartilhar isso com alguém. Talvez uma viagem, talvez um culto como esse, e a impressão que aquilo deixou em você foi algo tão positivo, que em tentando compartilhar com as melhores palavras, parece que alguma coisa faltou, e você não conseguiu compartilhar com aquela pessoa aquilo que aquele momento representou para você. Semana passada eu tive uma experiência interessante. Eu cresci no Amazonas, no interior do Amazonas, um lugar muito simples. Eu lembro que naquela época a gente só tinha, pastor Jaime, carro velho. No interior era a única coisa que funcionava. E tinha um tio meu que ele tinha um Opala Diplomata. Quem lembra do Opala Diplomata? Um carro bonito. E eu, quando entrava naquele carro, eu achava tudo bonito naquele carro. A maçaneta era um botãozinho, tinha luzinha de leitura no carro. E aquilo marcou a minha vida durante tanto tempo. E eu nunca mais entrei no Opala Diplomata. Esses dias o irmão da igreja chegou lá comigo e ele foi fazer uma visita. Nós íamos ver um terreno lá, onde nós vamos plantar um templo. E ele falou, pastor, a gente vai no seu carro ou vai no meu carro? E eu falei, olha, eu vou pegar o meu carro, peguei a chave, coloquei no bolso, fui para o estacionamento da administração da igreja. Quando eu cheguei e ele foi lá no carro dele pegar o celular, eu vi que o carro dele era um Opala Diplomata. Eu falei, que meu carro nada, eu vou no Opala Diplomata desse irmão. E eu quis entrar no carro só para ver aquilo que há muitos anos atrás eu vi, eu senti os detalhes, os cheiros, aquele local. De vez em quando a gente tem experiências com Deus, claro, na vida, que a gente quer compartilhar isso com alguém e você não consegue. Você faz o melhor que você tem para explicar, mas a pessoa não entende, porque a não ser que você esteja lá e participe disso, você nunca vai entender o que está acontecendo. Com Deus é mais ou menos da mesma maneira. O nosso Deus é um Deus que tem prazer de se revelar ao seu povo. O Deus que nós servimos não é um Deus distante, um Deus ausente. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, quando nós ainda éramos pecadores, Ele enviou Jesus para nos salvar, para te redimir. É um Deus que tem prazer em se revelar à sua igreja, à sua família, ao seu coração nessa noite. Eu já senti a presença dEle, Ele ainda vai falar com você nessa noite. Isso faz parte do caráter de Deus. Ele quer se fazer conhecido. Ele deseja se fazer conhecido. E esse texto traz uma faceta diferente no versículo 1. Vou pedir que coloque ali o primeiro versículo. Ele diz, conhecido é Deus no meio da adoração.
Existem muitas formas de você conhecer e entender quem Deus é. Nós conhecemos a Deus pela formação, isso é importante. Nós conhecemos a Deus, me desculpe a palavra, pode ser por uma ascensão mental, onde você busca instrução, e tudo isso é importante. A gente busca formação, se forma num curso teológico, estuda a Bíblia, e tudo isso, claro, tem que ser feito para se conhecer quem Deus é. Mas nesse texto, o salmista está dizendo, conhecido é Deus no meio da adoração. Ele está dizendo, fora tudo isso que você pode fazer, existe uma dimensão diferente aonde você se relaciona com Deus, um nível onde eu e você possamos chegar, que só vai acontecer, mediante uma vida de adoração. É aquela revelação que eu tenho. Eu posso ser a pessoa mais bem formada, eu posso ser a pessoa mais educada, eu posso ser a pessoa mais bem instruída, busque isso muito bem, mas em última instância, se eu quiser entender quem Deus é, o seu poder e a sua grandeza, conhecido é Deus num ambiente de adoração, não importa as circunstâncias. Conhecido é Deus no meio da adoração. O salmista, ele está dizendo, não é apenas aquele contato unilateral, aonde eu faço algo para entender Deus a mais. Aonde eu semeio e planto algo, é aquele local aonde Deus me abençoa e eu adoro adoro a Ele. Aonde Deus, Ele guarda a minha vida e eu adoro a Ele um pouco mais. É uma relação que vai se retroalimentando e você vai adorando e Deus vai estendendo a sua mão. Conhecido é Deus no meio da adoração, diz a Bíblia. E o interessante é que ele fala, olha, naquele local de adoração, 3 coisas vão acontecer, e no versículo 3, é muito interessante, eu quero que você receba isso sobre a sua vida nessa noite. Deus falou de forma muito incisiva nessa tarde comigo, em relação a esse texto, porque ali o Senhor quebrou as flechas do arco. Se você recebe, dê um glória a Deus bem forte nessa noite. Porque ali Ele quebrou o escudo. Dê um glória a Deus mais forte se você crê nisso. Porque ali Ele quebrou a espada. Aumente mais volume e dê um glória a Deus bem forte. E em última instância, Ele desequilibrou a balança e Ele quebrou a batalha a seu favor. E Ele vai fazer isso nessa noite profeticamente na minha vida e na sua vida. Agora, enquanto eu só reclamo, enquanto eu só murmuro, enquanto eu só vejo defeitos no que está acontecendo, e o nosso país passa por um momento terrível. Nós ouvimos ontem um procurador da República do Brasil falando sobre a situação econômica, política, sobre a moral da nação, e quem sabe a postura do pastor Jaime fosse sair daquele lugar, quer saber, eu não vou orar mais, não vou interceder mais, não vou mais crer num Brasil melhor. Muito pelo contrário, a gente chega aqui nessa noite, numa quinta-feira, para adorar a Deus, porque conhecido é Deus no meio da adoração, e ali Ele vai quebrar a guerra a nosso favor. Dê um brado de glória a Deus, porque esse é o Espírito que move o coração da igreja. Se tinha alguém que entendia disso, era Davi. Davi era um homem, eu diria, entendido de adoração, e se ele escrevesse esse texto, talvez, nos dias de hoje, deixa eu parafrasear para você, talvez ele dissesse, se eu não deixar a crise roubar e abafar a minha adoração, porque conhecido é Deus em Judá, se eu não deixar a violência que o nosso país está inundado nela, me roubar o direito de vir para a casa de Deus, levantar as minhas mãos e dizer, Tu és santo, Tu és poderoso, conhecido é Deus em Judá. Se eu não deixar a perspectiva de um futuro melhor que o nosso país tem, eu tenho 2 filhos, vamos ter o 3º agora, e eu fico olhando que tipo de país o Brasil será daqui a 10 anos, 15 anos, e a sensação que a gente tem é de não crer, de não sonhar, mas é muito pelo contrário. Ele está dizendo, conhecido é Deus no meio da adoração. A minha resposta é, eu não sei o futuro, não sei o que vai acontecer amanhã, mas agora eu decido que eu adorarei, não importam as circunstâncias. Se for melhor eu adoro, se for pior eu adoro, porque conhecido é Deus no meio da adoração. É ali que Ele quebra o arco, é ali que Ele decide, é ali que Ele faz algo sobrenatural. Pastor, como é que Davi, ele tinha essa revelação? Eu olho para a vida de Davi, eu acho interessante, porque Davi, quando ele vira rei, algo diferente acontece. De todo mundo que havia, nós conhecemos um pouco da história, o tabernáculo que havia no meio do deserto. Salomão, filho de Davi, depois dele, construiu o templo, e Davi, ele faz o seu tabernáculo. E o interessante, a Bíblia diz que ele pega todos os levitas, todo mundo que havia, e ele começa a separar essas pessoas em turnos de adoração. Ele pega todo mundo, turnos de 8 horas, está lá em Crônica, você pode ler no versículo 16, e diz a Bíblia que 24 horas por dia se adorava a Deus no Monte Sião. Ele pegou a Arca da Aliança,
colocou em cima do Monte Sião. Se você fosse 3 da manhã, Deus estava sendo adorado por pelo menos 400 pessoas. Se você fosse 5 da manhã, Deus estava sendo adorado por pelo menos 400 pessoas. Não importa o horário que passasse por lá, Davi ele teve uma revelação. As pessoas olhavam para Davi: Davi, como é que tu vencestes o urso? Como é que tu venceu o leão? Foi pela tua habilidade. E a Bíblia diz, você pode ler depois, não foi pela habilidade de Davi. Enquanto Davi tocava a sua harpa, adorava a Deus, glorificado a Deus, porque conhecido é Deus no meio da adoração. É ali que ele quebra o arco. O inimigo atacava e ele vencia, porque ele era um adorador. Tudo isso ele fazia no meio de um ambiente de adoração a Deus. As pessoas olham para Davi: Davi foi um grande rei, e de fato foi. O reino cresceu e se expandiu, de fato se expandiu. Davi ficou conhecido em toda a vizinhança, é porque Davi era forte, porque Davi era um bom lutador, e tudo isso fazia parte da sua vida e das suas habilidades. Mas em última instância, Davi sabia: a vitória não acontece aqui no campo de batalha, está acontecendo lá no ambiente de adoração, porque Deus está se fazendo conhecido lá, Deus está quebrando a batalha lá, e o resultado está aparecendo aqui no campo de batalha. Deixa eu dizer algo para a sua vida nessa noite. Tem gente que acha que a guerra vai começar amanhã. A guerra está acontecendo agora, aqui no ambiente de adoração. Você está vencendo, o arco está sendo quebrado, a guerra está sendo despedaçada a seu favor, e amanhã você só vai colher aquilo que acontece hoje aqui na igreja. É por isso que é tão importante estar aqui. Eu falo isso lá em São José dos Campos, e às vezes eu pareço até enfadonho. Não deixe de estar na casa de Deus, porque conhecido é Deus no meio da adoração. Olhe para quem está perto de você e diga: está sendo resolvido hoje, aqui agora. É no ambiente de adoração. Deus está se fazendo conhecido aí onde você está. Ele está quebrando o arco. Eu estou ouvindo barulho no mundo espiritual, profeticamente. Batalha está sendo quebrada a seu favor. Está acontecendo aqui nesse momento. Está acontecendo para quem está aqui nessa noite. Porque conhecido é Deus no meio de um ambiente de adoração. Quem está recebendo, dê um brado e celebra o Senhor nessa noite. 1 Samuel 17. Talvez de onde Davi tenha tirado um pouco desse entendimento. E eu nem ministrei, talvez eu ministre isso esse fim de semana lá em São José dos Campos. Talvez eu compartilhe com a igreja local. 1 Samuel 17, olha que coisa interessante. Versículo 1, se você puder ler e abrir na sua Bíblia. Olha só que coisa fantástica. Ora, os filisteus ajuntaram as suas tropas para a guerra. E congregaram-se aonde? Que está onde? Em Judá. Ou seja, eles reuniram para tomar Judá, que significa adoração. O inimigo se levantou e o que ele queria era tomar a adoração. Deus está falando aqui nessa noite. Juntaram toda a força que eles tinham para tomar a adoração. E acamparam em Socó, diz a Bíblia. Versículo 3. Pode passar o próximo versículo, o versículo 3. Estavam esses no monte de um lado, e os israelitas do outro monte, ao lado da quem? E entre eles o vale. Qual é o nome do vale? Judá, adoração. Eu quero ser profeta nessa noite sobre a tua vida. O vale que você está passando não pertence ao medo, não pertence à violência, não pertence à depressão, não pertence a um futuro sombrio, não pertence à enfermidade em nome do Senhor Jesus. Não importa o vale que você esteja passando, a Bíblia diz que o nome desse vale chama-se Judá, e ele será um ambiente de adoração. O diabo não vai tomar a adoração até no meio do vale. É o que está acontecendo. Eu quero que você veja isso. De um lado está o povo de Israel, do outro lado estão os filisteus, e bem no meio está a adoração, porque eles estão brigando pela adoração. É o que está acontecendo aqui nessa noite. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro. É o que está acontecendo no Brasil. O diabo quer roubar a adoração da igreja, quer roubar a adoração das famílias, quer tirar a sua alegria de congregar, de vir para a igreja. Nós ouvimos lá em São Paulo, um dos pastores das maiores igrejas do Brasil, pastor Paulo Mazzoni, em Belo Horizonte. Ele falou: pastor, será que eu estou em pecado? Porque as igrejas estão vazias, o povo não vem mais, a violência, falta dinheiro até para abastecer o carro, o povo não tem mais como saber, a luta está acontecendo. Quem é que vai ser dono do teu vale? Quem é que vai tomar a tua adoração? Quem é que vai comandar a tua vida? Isso é o que Deus está falando nessa noite ao meu coração e ao seu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então saiu do arraial dos filisteus, versículo 4, um campeão cujo nome era Golias de Gate, e ele tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, 3 metros de altura. Era pegar eu e colocar o pastor Jaime em cima de mim, a altura de Golias. Olha o tamanho do camarada.
Lê depois, se você puder, eu vou poupar o tempo. A Bíblia diz que os seus braceletes eram de bronze, sua couraça era de bronze, 65 quilos, 10 quilos a menos do que eu. Ele usava isso no seu peito, usava uma lança que só a ponta pesava 7 quilos. E o escudo de Golias, ele tinha um escudeiro que ia à frente, só para carregar o seu escudo. Olha que loucura. Ele nem segurava de tão grande, e alguém na frente carregando o seu escudo. E novamente eu quero desenhar para você o contexto. De um lado, o povo de Israel, do outro lado, os filisteus, e no meio daquele povo, o vale que pertencia a Judá e a adoração. Deus me trouxe lá de São José dos Campos para dizer isso ao seu coração nessa noite. O seu vale pertence à adoração. A resposta não está lá, está aqui dentro. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Porque ali ele quebra o arco, a lança, ele despedaça a guerra a seu favor. Tudo isso pertence a Judá. Golias, ele sai e ele começa a blasfemar contra o povo de Deus. Durante 40 dias e 40 noites não havia ninguém da nação de Israel que pudesse batalhar e pelejar contra ele. E as suas palavras foram: me dei um homem só. A gente não precisa guerrear. Vai sair um homem do lado de vocês, vai sair um homem aqui do nosso lado. E quem vencer no vale da adoração... eu gosto muito desse texto quando eu leio isso. O diabo está fazendo isso nessa noite. Quem é um homem só que pode adorar? Um homem só que vai entrar no vale da adoração. E se eu vencer, eu tomo tudo. E se você vencer, você toma tudo em nome do Senhor Jesus. Deus está falando. É quem vencer naquele vale de adoração. Por 40 dias... durante 2 vezes por dia, de manhã cedo e à noite, é um texto muito conhecido, Golias descia. Golias era de Gate, terra dos gigantes, onde havia o templo de Dagon, o centro da adoração daquela nação. E ele desce, e de manhã cedo, quando o povo acordava no raiar do dia, a primeira palavra que eles ouviam era uma palavra de intimidação, era uma palavra de afronta, uma palavra de medo, de confronto. A primeira coisa que o povo de Israel ouvia logo de manhã, quando acordava, era alguém entrando no vale que pertencia à adoração, que devia estar cheio de adoração, continuava sendo vale. Nós não negamos que nós passamos por vale, mas o que vai encher o seu vale nessa noite? Ele entrava no vale, intimidação, medo, acusação, blasfêmia contra o Deus de Israel. E o interessante é que no final do dia, ele fazia exatamente a mesma coisa. Antes do sol se pôr, Golias colocava de volta toda aquela armadura, ele andava para o vale e ele fazia exatamente a mesma coisa, de forma que a primeira coisa que os israelitas ouviam de manhã era intimidação, medo, afronta, acusação, e a última coisa que eles ouviam à noite era a mesma mensagem de acusação e afronta. Eles acordavam e o medo já batia na porta. O que vai acontecer? Como vai ser o nosso futuro? O que vai ser do dia de hoje? O dia vai ser péssimo, vai ser horrível. E à noite, antes de dormir, aquilo consumia a mente deles. Se tiver um psicólogo aqui nessa noite, vai confirmar o que eu estou falando. O pensamento que domina a sua mente de manhã quando você acorda e à noite quando você vai dormir é o pensamento que domina a sua vida. A sua vida sempre será dirigida pelo pensamento prevalente de manhã cedo e à noite. É por isso que o salmista diz: ainda de manhã eu medito nas tuas palavras, eu encho a minha mente da tua palavra. Ele diz: seja a tua palavra a última palavra. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando eu me levanto, tua mão está sobre mim. Quando eu me deito para dormir, a tua mão está sobre mim. Davi dizia: pelas vigílias da noite eu busco a tua presença, e a tua presença acalenta e aquece o meu coração. Louvado. É o que o diabo está fazendo. Ele está de manhã cedo colocando já um pensamento no povo: ó, não adianta crer, não adianta adorar, não adianta ir para a igreja, não adianta buscar a Deus. E à noite, caso você não tenha entendido, eu faço exatamente a mesma coisa, caso ninguém tenha percebido a mensagem. Quando eu olho para isso, eu pergunto, sabe, o que levava Davi fazer isso? Golias fazer isso 2 vezes por dia. Porque dava trabalho. Não é possível que uma armadura de 60 quilos no seu peito, nas suas canelas, diz a Bíblia, nas suas mãos, não dava trabalho para colocar e para tirar. Eu tenho a impressão que ele acordava de manhã, colocava tudo: vamos lá afrontar, vamos lá intimidar. E é o que o diabo faz contra mim, contra você, de forma que quando você acorda de manhã, a primeira coisa que ele lança é afronta,
É um medo, como disse o pastor Jaime. Você liga a televisão, alguém vai falar com você, você sai no rádio, alguma coisa de manhã, cedo logo, para que você... É por isso que é tão importante ler a Bíblia, falar com Deus, consagrar o seu dia. Tem um livro que eu acho fantástico, Bom Dia, acordar de manhã cedo e dizer: Espírito Santo, esse dia é teu, eu consagro, acampa os teus anjos ao meu redor, conhecido, já acordar adorando a Deus, porque conhecido é Deus no meio da adoração, no meio de estudar, e ali ele quebra o arco, é o que ele está fazendo. Aí ele tirava, fazia as suas funções, à tarde colocava a roupa todinha, vamos afrontar o povo de Israel, de forma que de manhã e à noite ele fazia isso. Isso testifica a um espírito de intimidação e de medo. De manhã você já está pesado, você já está preocupado, você já não sabe o que vai acontecer. À noite agora aquele pensamento é confirmado na sua mente, de forma que você não dorme mais. Tem gente aqui que de vez em quando é assolado por isso. Você não consegue mais descansar, você não consegue ter paz, não consegue ter consolo, sossego. É um espírito de intimidação, e é o mesmo espírito que quer tomar conta do Brasil. O mesmo espírito que está assolando a cidade do Rio de Janeiro. E quando isso acontece, quando Golias desce do meio do ajuntamento para entrar no vale, atenção, ele não quer só pelejar contra você, porque o que Golias queria aquele dia não era apenas afrontar o povo de Israel, mas ele queria ocupar o vale que pertencia à adoração. E é o que está acontecendo aqui nesse momento. Nós não negamos que nós estamos num vale. Tem alguém aqui que tem dúvida que o Brasil está passando por um vale? Que o Rio de Janeiro está passando por um vale? Que a nossa história política, econômica, moral da nossa pátria, da nossa nação, está passando, quem sabe, pelo pior vale da sua história? Alguém tem dúvida? Nós não negamos tudo isso, mas a nossa postura é diferente. O meu vale vai pertencer à adoração. Não é que você não passa por problema. Você já viu aquele evangelho que diz: olha, vem para Jesus, você está com tudo resolvido. Vem para Jesus, você não vai ter problema. Talvez quem faz isso faz um desserviço ao evangelho. Porque de vez em quando vem para Jesus e as portas do inferno vão se abrir contra a tua vida. Mas é aqui que começa a ser diferente o evangelho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, da acusação, da dor, da violência, eu não entro sozinho, o ímpio entra sozinho. Mas ainda que eu passe com ele, tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, o Espírito Santo, a palavra do Senhor, a comunhão da igreja, a oração do seu pastor, guardam e protegem a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu tenho que decidir qual é o Deus que vai ocupar o meu vale nessa noite. Qual é o Deus que vai ocupar o meu vale nessa noite? Sabe? Qual é o Deus? Porque a autoridade, e me perdoe, eu não gosto de entrar nesses pontos, porque pontos de doutrina são separados pelo pastor da igreja, mas como eu estou numa Assembleia de Deus, eu conheço bem a nossa doutrina, eu tomo liberdade para falar sobre isso. A autoridade é delegada por Deus dentro da igreja. É aqui, é aqui, é aqui. A autoridade não vai ser delegada pelo programa de televisão, pode ser o pastor mais ungido que você assistir. A autoridade é delegada por Deus na igreja. Quem não participa do local aonde a autoridade é delegada, não consegue exercer autoridade lá fora. Não consegue. Aqui, em Judá, em adoração, conhecido é Deus em Judá. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. O que Golias quer fazer é ocupar o vale. O que Golias quer fazer, o que o diabo quer fazer é ocupar o nosso vale. Quem aqui está passando por vale? Levanta a mão. Eu estou passando por um vale na minha vida. Você pode nesse momento, durante 30 segundos no meio do seu vale, só abrir a sua boca e dizer: Pai, eu tomo de volta o lugar de adoração da minha vida. Faça isso agora, faça isso. A despeito da violência, a despeito da crise, do desemprego, a despeito das contas que estão se acumulando, a despeito da incerteza com o dia de amanhã, a despeito de saber se os seus filhos, pastor, eu não sei nem onde meus filhos estão, a despeito de tudo isso, esse lugar não vai ser um lugar de afronta, não vai ser um lugar de intimidação. O nome do meu vale se chama Judá, lugar de adoração. Conhecido é Deus em Judá, e ali ele quebra o arco, despedaça a lança, ali ele quebra a guerra ao meu favor. Eu posso ouvir um brado de glória a Deus do fundo do vale nessa noite? Fundo do vale. Eu sei que você sabe adorar no cume do monte, onde tudo dá certo, onde tudo está seguro, onde tudo está pago. Quem é que adora agora no fundo do vale? Diz: eu tomo de volta o vale, e agora ele se chama Judá, lugar de adoração em nome do Senhor Jesus. Tomar de volta o lugar do vale.
pode ser o que for, o nome daquele local chama-se-á adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está Golias durante 40 dias afrontando, e o povo de Israel amedrontadíssimo, diz a Bíblia. Nem Saul se levantava para pelejar contra ele. E quem é que sai para pelejar contra ele? E aqui eu quero reafirmar a sua autoridade nessa noite. Sai um jovem, adolescente, pré-adolescente, sei lá, 16, 17, 14 anos de idade, chamado Davi, de Belém da Judeia, que já diz qual era o local que ele vinha. Ele vinha da tribo de Judá, local de adoração. Davi nasceu debaixo de adoração, foi erguido pela adoração, acreditava na adoração, vivia sobre a adoração. É isso que Deus está procurando nessa noite. Qual é o Deus que vai ocupar o teu vale nessa noite? Qual é o Deus, como é que Ele vai te preparar para se fazer conhecido na sua vida e quebrar a batalha a seu favor? Belém, ele saiu de um local de adoração, e o próprio Jesus a mesma coisa. Olha como a Bíblia é estratégica. Seria até mais cômodo ele sair da tribo dos levitas, ele sair da tribo de Levi, seria o correto, era um rabino, era um professor, mas Deus é tão preciso nisso, que ele vem da raiz de Davi, ou seja, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo da adoração. Cadê a tribo da adoração aqui nessa noite? O povo que adora a Deus. Posso dizer quem você é nessa noite? Você não é um escravo da depressão, você não é um escravo da dívida, você não é um escravo do medo, você não está preso pelas correntes da intimidação. Você é filho de Deus, você é cordeiro do leão da tribo de Judá. Seu nome é adoração, sua identidade é adoração, porque conhecido é Deus no ambiente de adoração em Judá. Grande é o seu nome em Israel, porque ali o Senhor quebra a batalha a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Davi chega e fala: o que vocês estão fazendo? Que loucura é essa? Quem é esse incircunciso para tomar o lugar da adoração? Eu quero gerar em você hoje um conformismo santo, sabe? A gente de vez em quando é muito bonzinho com o diabo. Olha só, está quebrando a minha casa toda, está destruindo o meu casamento, olha só, está quebrando as minhas finanças, tudo quebra, o carro quebra, a geladeira quebra. Olha só o diabo. Deus quer gerar nessa noite, quem é um povo de autoridade, em nome do Senhor Jesus, sai agora, essa casa não te pertence. Em nome do Senhor Jesus, a minha vida material vai ser santificada e protegida no altar de Deus, aqui no lugar de autoridade. Conhecido é Deus no meio da adoração. Gerar uma militância espiritual, sabe? Estou cansado de ver militância política, militância social. O que Deus procura, cadê aquele povo militante espiritual? Gente que vem para um culto como esse e diz: hoje vai ser o dia que a minha história vai ser transformada ao pé do altar de Deus, no lugar de adoração. Conhecido é Deus em Israel, em Judá, no lugar de adoração. Davi, que história é essa? Quem é esse camarada para vir aqui e tomar a adoração que pertence a esse povo? E ele começa a falar com Saul. Leia depois quando chegar em casa. Saul, sabe o que acontece? Estava eu um dia adorando a Deus, olha que coisa linda, e o leão apareceu. O que Davi estava fazendo quando o leão chegou? Adorando, sabe? Enquanto você está aqui, o leão está doidinho lá fora, você está adorando a Deus. E quando você está aqui, o diabo está furioso. Por quê? Porque hoje nem polícia entrou, mas você está aqui na casa do Senhor. Você assiste hoje, você está aqui na casa do Senhor nessa noite. Você está aqui, sabe o que é isso? Militância espiritual. Conhecido é Deus em Israel. Ele está quebrando arco, flecha, batalha a seu favor nessa noite. Deus está fazendo isso. E ele falou: enquanto eu adorava a Deus, enquanto eu adorava a Deus, veio um urso e eu venci o urso. E aqui eu aprendo algo com Davi, e para a minha vida, e se servir para a sua vai lhe caber muito bem. Davi não esperou o leão e o urso se levantar para começar a adorar. Davi simplesmente era um adorador. Conhecido é Deus em Israel. Grande é o seu nome, sabe? Eu estou enjoado comigo mesmo às vezes, porque quando está tudo bem, nossa adoração é superficial. Nossa oferta e nosso compromisso de fidelidade com Deus é falho. Agora, quer ver o cara ficar crente rapidinho? Vem para a reunião, vem para o culto, dá dízimo, dá oferta, pede oração do pastor. É quando o cara está devendo, quebrado, aí o cara fica crente.
E Deus está falando, eu quero mudar essa lógica no meio do meu povo. Eu quero mudar a lógica no meio do meu povo. Eu quero fazer algo diferente. Sabe qual é o problema? O problema é que o diabo chega e a casa está vazia, está arrumada, não tem adoração, não tem Espírito Santo, não tem óleo, não tem presença de Deus, não tem consagração, não tem nem o ato de congregar mais hoje em dia. Isso, claro, não acontece aqui, é só lá em São José dos Campos que acontece. Só lá. Sabe? E o que Deus está falando, eu quero fazer algo diferente. O diabo vai chegar na sua porta, porque a Bíblia diz que chove sobre o ímpio e sobre o justo. Ele vai bater para querer entrar, mas quando ele bater, o primeiro som que vai sair é aquele incenso da adoração a Deus que vai receber, e ele vai ser repelido, porque conhecido, a batalha vai ser quebrada antes de começar, porque você já é um adorador antes de começar. Aqui na casa de Deus, na sua vida, se recusa a ceder e colocar e entregar aquele ambiente. Ele diz, olha, tu vens contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste. Você consegue exercer nessa noite esse nível de inconformismo, eu diria, com o diabo, sabe? Autoridade. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você é povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E até que eu e você entendamos isso, o diabo vai fazer a festa em cima da gente o tempo todo, porque a gente deixa e não consegue fazer. Davi, ele avança em direção a Golias, e eu acho tão fantástico, porque eu me recuso, sabe, eu vou avançar em direção ao diabo, andando, calmo. É por isso que eu gosto de ser pentecostal, porque a gente é intenso, tudo aquilo que faz, sabe? Passei 3 dias com o Jaime, e o pessoal lá, teve uma ministração do pastor Paulo de manhã, eu estava me dando vontade de sair pulando, derrubando cadeira, e eu falei aqui, se eu fazer isso vai escandalizar um monte de gente aqui nesse lugar. Eu me recuso a crer que Davi entrou calminho, escondido, eu tenho aqui umas pedrinhas guardadas. Davi entrou avançando, igual um leão, igual um cachorro em cima. Quem é esse incircunciso? Contra um caminho viesse, contra mim, contra 7 por 7 voltarás. É esse o espírito nessa noite da adoração. Em dizendo isso, eu não estou dizendo que adoração, e adoração, claro, não é a expressão de resposta a algo que Deus falou mediante uma música. A palavra adoração é um estilo de vida, mas isso dito, nem todo mundo adora igual. Tem gente que é contemplativo, tem gente que pula, tem gente que, povo do reteté, o cara roda, faz barulho, anima o culto todo. Tem um irmão lá em São José dos Campos, que ele dá uns gritos na minha costa, um dia eu vou morrer ainda de infarto com aquele irmão gritando atrás de mim. E nem todo mundo tem que ser igual a ele. Mas a Bíblia diz, tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve com palma, louve com dança, louve com tamborim, louve com instrumento, louve. Tudo aquilo, em algum momento, essa resposta de adoração vai ter que se manifestar no meio do povo de Deus. Eu gosto do Jaime por causa disso, sabe? Ele tem a idade do meu pai, e aqui, tocando, sabe? Adoração. Adoração. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. A verdadeira guerra não é contra, escute, não era entre Davi e Golias, nem contra os filisteus e Israel. A verdadeira guerra era sobre que Deus ia ocupar o vale. Qual é o Deus que está ocupando o seu vale? Qual é o Deus que está ocupando o seu vale? Qual é o Deus que está ocupando o seu vale? Hein? Nessa situação caótica que o Rio de Janeiro está vivendo, qual é o Deus que está ocupando o seu vale? Hein? Qual é o Deus? Davi, ele pega 5 pedras e ele sai contra Golias, e eu aqui encerro com isso, já falei demais, mas eu já ouvi alguém pregar, dizendo, o pastor Jaime deve ter ouvido também. Ele pegou 5 pedras, porque Golias tinha mais 4 irmãos, ele pegou uma para Golias, um para o mais novo no meio. Nunca encontrei isso na Bíblia. Para mim, o fato de Davi pegar 5 pedras fala de um espírito de perseverança e de persistência. Olhe com muito carinho para o irmão do seu lado, diga, seja perseverante, seja persistente. Melhor do que isso, ministre sobre ele um espírito de perseverança, de persistência. Pode não ser hoje, mas vai ser no domingo. Pode ser no domingo, vai ser na próxima quinta. Se não acontecer, eu não vou desistir, porque eu entendi nessa noite que conhecido é Deus em Judá, no meio da adoração, grande é o seu nome em Israel. Pode não quebrar a batalha hoje, mas eu venho amanhã, venho depois de amanhã, venho no próximo culto, participo da campanha, porque eu tenho um espírito perseverante no meu coração. Ele falou, você não gostaria de ter mais de uma pedra? Né? Vai que eu erro a primeira, e aí aquele gigante na minha frente, brabo daquele jeito, sabe? Tinha um irmão lá em Manaus, eu cresci
no interior do Amazonas, num lugar chamado Puraquequara. Repita comigo a palavra, fala aí, Puraquequara. Se repetir 10 vezes, você é batizado com o Espírito Santo. Onde eu nasci. Com 10, pastor, já a mente mudou para Manaus. Em Manaus tinha um irmão, o irmão Bidu. Ele era um norte-americano, ele quebrou, a esposa abandonou, enfim. Ele foi para o meio da mata para tentar ter um momento de se encontrar. E gostou lá dos rios da Amazônia, do peixe, e decidiu mudar para lá. E o Bidu era um norte-americano assim, de uns 1,90 m de altura, brancão, parecia o Abraham Lincoln, sabe? Um cara grande. E ele ficou lá, aceitou Jesus e era porteiro da igreja. E não sabia falar português direito, e falava, tinha uma voz alta, pesada. E assistir culto com o Bidu era um barato, porque nunca, pastor Samuel pregando lá em Manaus, a gente era criança, e sempre que o pastor exortava a igreja e falava de forma mais dura, a gente já ficava olhando para o Bidu, porque o Bidu falava assim, quando o pastor dava aquela chicotada, aquela pedrada, que de vez em quando a gente precisa receber, ele olhava assim e falou, vai lá pastor, essa passou raspando, hein pastor, ouvi um barulho aqui do lado do meu ouvido. Pastor, joga outra. Não pegou em mim, mas pegou em quem está atrás de mim. Olha só, de jeito na cabeça dele. Aí daqui a pouco dava, ele falava, ai, essa pegou na testa, pegou no olho. Sabe? Eu tenho para mim que de vez em quando a gente precisa ter esse tipo de espírito. Pode pegar no lado errado, pode não acertar o que eu quero que acerte, mas mais cedo ou mais tarde, aquele que está no nosso meio não falhará, vai acontecer. Um espírito de persistência e de perseverança em Jesus. O problema é que nós somos tão descrentes, eu sou tão descrente que às vezes eu prego uma mensagem como essa, saio por essa porta, o telefone toca, eu recebo uma notícia péssima, e aí você chora, você reclama, você murmura, tudo aquilo que foi ministrado. Quando é que a gente vai crescer ao nível de maturidade, aonde você diga, se funcionou no passado, vai funcionar hoje, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre será. Curou no passado, cura hoje em nome do Senhor Jesus. Ressuscitou no passado, ressuscita hoje em nome do Senhor Jesus. O Deus que declarou paz no passado, ele faz hoje, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Prosperou no passado. Você crê que Deus pode prosperar a tua casa, a tua família, a tua sementeira? Ele prospera hoje. Conhecido é Deus no ambiente de adoração, grande é o seu nome em Israel, diz a Bíblia. Quando é que a gente vai tomar esse mesmo espírito, sabe? Ele derruba Golias, sobe, eu acho linda. Eu tenho para mim que ele subiu, colocou o pé bem no peito do gigante, sabe? Eu vou pegar um canivetezinho aqui para cortar a cabeça do gigante escondido. Foi isso que ele fez? Tu nunca mais toma o vale da minha família, da minha adoração. Tu nunca mais te levanta. Tu nunca viestes por um caminho, por 7 voltarás. Tu nunca mais te levanta para tomar a adoração da minha casa, da minha saúde, da minha igreja, da minha vida. Esse é o espírito de adoração. Ele pega aquela cabeça que significa autoridade. É por isso que Cristo é o cabeça da igreja. É a autoridade da igreja. E ele corta aquela autoridade. E ele leva para dentro da sua casa, diz a Bíblia, da sua tenda. Ou seja, a vitória que eu recebi lá, ela vai se manifestar dentro da minha casa. Eu senti a presença lá, eu fui encorajado lá, eu fui cheio do Espírito Santo lá, mas não pode ficar só lá, vai sair por aquelas portas, vai entrar no seu trabalho amanhã, vai entrar na sua casa, Deus vai te abençoar, vai ser um dia melhor em nome do Senhor Jesus. Mas aqui está sendo decidida essa batalha, aqui hoje, em Judá. Qual é o local, qual é a tenda de Judá que você serve a Deus? É esse lugar, sabe? A batalha está sendo quebrada hoje. Hoje. Conhecido é Deus em Judá, e grande é o seu nome no meio de Israel.